Boa tarde a todos. Boa tarde. Todos me ouvem? Todos bem? Boa tarde, Marisa. Sim. Boa tarde. Muito bem. Olá para todos, bem-vindo a todos. Hoje nós vamos continuar aquela nossa aula sobre fluidos e perispíritos. Como nós já estudamos os fluidos, hoje nós vamos estudar o perispírito. Alguém tem alguma coisa para falar antes da gente começar? Não? Podemos? Então vamos lá. Todos estão vendo o compartilhamento? Sim. Ok. Perispírito. Principais conceitos. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, quando o espírito está encarnado. Isso está na Gênesis, capítulo 14, item 7. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, na semente tem aquele invólucro do lado de fora, e dentro da semente tem o perisperma. O perispírito é a mesma coisa, né? Nós temos um corpo físico, temos o perispírito que encerra o nosso espírito, que é o nosso princípio inteligente. Esse invólucro, que é semimaterial, tem a mesma forma humana. Constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que pelo fato de nos ser invisível ao seu estado normal, não deixa de ter algumas propriedades da matéria. Por isso ele é semimaterial. Essa informação está no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 1, item 3. Nós pensamos, quem pensa é o espírito. Espera aí, estou indo, hein? Eu quero vir. Espera aí, gente, tecnologia, tá? Cláudio, ele não quer ir. Foi? Não quer mais ir. Só um instante, gente. Vai ler. Funções do perispírito. Ele é instrumental. Pode diminuir, Cláudio, para mim ficar melhor. É instrumental, está relacionado com a ligação entre o espírito e a matéria, intermediada ou instrumentalizada a partir do perispírito. É o perispírito que faz a intermédia entre o corpo material e o espírito. Ele tem uma função individualizadora. O perispírito é o princípio de identidade física e moral que mantém indefectível, no meio das vicissitudes do ser móvel, imutável, o princípio do eu consciente. A memória nos dá a certeza íntima da nossa identidade pessoal e é a irradiação reflexa desse perispírito. Essa informação nos é dada pelo Leon Denis no livro O Grande Enigma. Outra função do perispírito é a função organizadora. O perispírito constitui-se no molde que determina as linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico. A função organizadora dele preserva os mecanismos de manifestação da lei de causa e efeito. Eu vou explicar. O nosso perispírito, ele pode até se irradiar, mas ele se constitui dentro desse molde que é compactado dentro do molde morfológico,
de acordo com as nossas características hereditárias. E também, como eu vou falar mais adiante, mais explicado, ele se atende também às injunções da lei de causa e efeito. Ou seja, dentro do nosso perispírito, constitui o nosso perispírito também todas as demandas que nós trazemos das vidas passadas. Era para passar. Também acho. Por isso que eu não passei aquela hora. Vou ter que ir na certinho. Ele tem uma função sustentadora. Sob o impulso do ser espiritual, o perispírito transfere paulatinamente a energia vital para o corpo físico, sustentando-o desde a formação até o seu completo desenvolvimento. A função conservadora do perispírito garante vitalidade ao corpo físico durante o tempo previsto de sua reencarnação. E aí a gente pode dizer também que o ser espiritual, se ele não estivesse esforçando para se tornar um ser melhor, um ser bom, um ser do bem, essa função conservadora ela vai se deteriorando. Essa vitalidade ela vai afrouxando de acordo com as nossas características morais. O perispírito é a ideia diretora, o plano imponderável da estrutura orgânica. É ele que armazena, registra, conserva todas as percepções, todas as volições e ideias da alma. E preste bem atenção, ele conserva, armazena, registra todas as percepções e todas as volições e ideias da alma. E não somente incrusta na substância todos os estados anímicos determinados pelo mundo exterior, como se constitui a testemunha imutável, o detentor indefectível dos mais fugidios pensamentos, dos sonhos apenas entrevistos e formulados. Gabriel Delane, no livro A Evolução Anímica. Então, cuidado com os pensamentos fugidios, com aquele pensamento que passa, e passou. Fica registrado, tá? Propriedades do perispírito: plasticidade, densidade, penetrabilidade, visibilidade, unicidade, mutabilidade, sensibilidade. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe as coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Allan Kardec, na Gênese, capítulo 14. Então, prestem atenção. Nós já sabemos que, de acordo com a nossa evolução moral, ou seja, com aquele acúmulo de amor que a gente possui dentro do coração, a nossa psicosfera, ou seja, o âmbito de irradiação do nosso perispírito é maior ou menor. Então, de acordo com o tamanho dessa percepção perispiritual, nós vamos sentindo a ambiência, nós vamos sentindo a ambiência daqueles que palmilham conosco, do que estão perto de nós. Vocês compreenderam? Olha a irradiação do perispírito. Fluido, perispírito e passe. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas.
não é outra causa a causa de certas enfermidades. Também uma informação que consta na Gênesis, no capítulo 14, item 18. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma sã. Desculpe os erros. A Gênesis, capítulo 14, item 31. Como se processa essa transfusão fluídica? O fluido cósmico universal é o elemento primitivo do perispírito e do corpo físico, que são transformações dele. Por essa razão, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. O perispírito dos encarnados, sendo de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe num líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e irradiação. O perispírito com eles se confunde. Atuando sobre esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material como se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de uma boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Desculpa, eu voltei. Se são maus, a impressão é penosa. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode, então, ser dirigido pelo médium passista, através da boa sintonia com o plano espiritual, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança e pela fé do assistido. Lembra de que Jesus falou? A fé remove montanhas. A importância do perispírito. Estudar o perispírito é tentar conhecer a si próprio. Lição primordial no espiritismo e no espiritualismo em geral. Sem esse entendimento, pré-requisito para o estudioso espírita, a mediunidade, os efeitos físicos, as obsessões, a reencarnação, a lei de causa e efeito não são explicáveis, nem entendidos, por constituir esse corpo vaporoso o agente pelo qual tais fenômenos se desdobram. E mais, inseparável do espírito desde a sua formação, não o deixará jamais em toda a sua escalada evolutiva, testemunhando suas conquistas e retratando a sua superioridade. Luiz Gonzaga Pinheiro, em O Perispírito e suas modulações, no capítulo 37. Centros de força. Os centros de força. Esse aqui, no centro da cabeça, se chama coronário. Este aqui se chama frontal. Este aqui, ó, o laríngeo, no centro do peito, o cardíaco, um pouco à sua esquerda, o esplênico, no centro do abdômen, o gástrico, na parte inferior, um pouco abaixo do umbigo, o genésico. O nosso perispírito está intimamente regido por 7
Centros de força, eu queria dizer que nós temos outros, inúmeros outros centros de força. Estes são os principais. O nosso perispírito está intimamente regido por 7 centros de forças que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia um com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para nosso uso, um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento flui num circuito fechado. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu. Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força que rege em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais, ainda no livro Entre o Céu e a Terra, Entre a Terra e o Céu. O coronário, que é esse que situa no alto da cabeça. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência. Dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e de suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células, do pensamento e do provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Tudo do livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. É por isso, gente, também por isso, e principalmente por isso, que a gente precisa tomar sol. E de vez em quando tirar o chapéuzinho e tomar sol na muleira. Porque a casa de Jesus, deste orbe, é o sol. De lá vêm as emanações fluídicas vitais para a nossa vitalização. Precisamos de sol. Nosso cérebro recebendo as irradiações. O central ou frontal, cerebral ou frontal, chakra, situa-se na fronte, nas proximidades da região entre as sobrancelhas. Logo após, anotamos o centro cerebral contíguo ao centro coronário, que ordena as percepções de variada espécie. Percepções essas que, na vestimenta carnal, constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. Ainda no livro Entre a Terra e o Céu. Então, se teus olhos forem bons, lembra de ontem? Todo o teu corpo terá luz. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É daí, do centro, entre as sobrancelhas. O laríngeo situa-se na garganta, mais ou menos à altura da tireoide. Em seguida, temos o centro laríngeo, que preside aos fenômenos vocais, inclusive às atividades do timo, essa glândula que a gente tem aqui no centro desse ossinho, da tireoide e das paratireoides, Entre a Terra e o Céu, ainda André Luiz. Sobre este centro de força, por exemplo, assentam-se as bases do fenômeno da psicofonia. Por isso que a nossa palavra tem que ser a palavra do amor, a palavra do bem, para que a gente não adoeça, para que a gente não venha Marisa, que veio com a tireoide bem baleada, e agora tem que usar a palavra para falar de Jesus, para poder se redimir. Não falar tanta besteira.
O cardíaco localiza-se nas mediações do coração, no nó sinusal e segmento átrio-ventricular. Logo após, identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Com base nesse centro de força, assentam-se as atividades do passe no que tange a questão dos sentimentos. Por seu intermédio, o espírito encarnado, em especial, sente os sentimentos dos espíritos e compreende-se melhor as vibrações espirituais. Entendeu? Entenderam? O esplênico situa-se à altura do baço. É responsável por todo o processo de vitalização do organismo ao encetar a distribuição do fluido vital por todo aquele. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico, que no corpo denso está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo que nos servimos. Então, o baço é muito importante. Tanto fisicamente quanto espiritualmente, tudo o que nós alimentamos mentalmente, o nosso corpo espiritual, é o baço que distribui. Estão percebendo? O gástrico. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Situa-se à altura do estômago. Observe da atmosfera para o corpo elementos que vitalizam todo o sistema digestivo. Ajuda a assimilação e o metabolismo alimentar. Controla todo o sistema vago-simpático. Tem imediata relação com os sentimentos e emoções de naturezas diversas. Por último, a este centro de força está ligado o processo de vivificação do fígado, dos rins e dos intestinos. Base de sensibilidade em geral, concorrendo para formular processos emocionais de índole diversa. O genésico situa-se à altura dos órgãos genitais. Por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo, como templo moderador de formas e estímulos. Na escalonada terrestre, o tarefeiro do Senhor poderá modelar formas físicas ou espirituais, pois o santuário do sexo funcionará também com a função de modelador de formas e estímulos. Esta ação, capaz de modelar formas e estímulos para ser de ordem superior, terá de assentar-se no binômio elevação moral e intelectual, pois que, senão, as formas, pensamentos que nós modulamos vai ser de baixo teor espiritual. Nós modelamos isso. É o nosso pensamento, é a nossa aptidão moral. Na Revista Espírita de 1861, de novembro de 1861, Henry, um antigo magnetizador, escreveu assim: o fluido universal liga entre si todos os mundos e, segundo as correntes que lhes são imprimidas pela vontade do Criador, dá todos os fenômenos da criação. É ele que é a própria vida e que liga as diferentes matérias do nosso globo. É ele que, pelas propriedades subordinadas à lei, regula as diferentes coisas tão misteriosas para vós, as afinidades físicas e morais. É ele que vos faz ver o passado, o presente e o futuro, sobretudo quando a matéria que obstrui a vossa alma está anulada ou enfraquecida por uma causa qualquer. Então, esta dupla vista, se bem que menos desenvolvida que depois da morte, vê, sente e toca tudo. Nesse meio fluídico, que é o seu elemento e o espelho exato do que foi e o será,
porque não há senão as partes mais grosseiras desse fluido que sofrem modificações sensíveis de composição. Isso aí é uma fotografia de uma nebulosa, uma fotografia tirada pela NASA. E, voltando, né, na explicação, no Livro dos Espíritos, na introdução, ele diz princípio vital. Princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, esta é a ideia mais comum. Ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, e ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Então, todos a mesma coisa. Olha, ele já diz assim no Livro dos Espíritos, questão 65. O princípio vital existente em todos os corpos vivos na natureza tem sua fonte no fluido cósmico universal. É o que chamar de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermédio, o laço entre o espírito e a matéria. É o perispírito, gente. E aqui eu termino. Muita paz e muita luz. Aberto a conversações. Vamos lá? Silêncio no ambiente, por enquanto. José Bom Luiz trabalho, Marisa. Obrigada, gente. Eu fui muito básica, desculpa aí, muito rápida. Acho que é porque eu estou com fome. Eu acho que o seu Dalto quer falar. Acho que o seu Dalto quer falar. Marisa, parabéns. Isso a gente entende que seria... Parabéns, tá? Foi muito legal. Uma maravilha esse estudo. Esse estudo, para 1 hora, meia hora, esses minutos que foram passados para nós, é muito pouco para a nossa simples e modesta compreensão. Eu acho que é um estudo que a gente podia voltar, sempre falar disso aí. O Zé Luiz sabe do que eu estou falando, muito bem. Eu poderia, dentro do nosso campo experimental, do nosso trabalho experimental, considerando que o perispírito, né, é aquele que guarda todas as nossas informações, tudo aquilo que das nossas vivências, né, como se fosse um gravador, e guarda as sensações no desencarne, às vezes por acidente ou por um trauma qualquer maior, danifica a mente do ser que desencarnou com essas dificuldades, enfim, né, um desastre qualquer, um acidente qualquer, ele danifica, pelo trauma sofrido, o perispírito. Então, se ele não tiver um trabalho no campo espiritual, lá no mundo espiritual, que fica mais fácil para todos nós, de amparo e de socorro, ele terá, por muito tempo, viverá a sua mente, né, o seu espírito, viverá com esse trauma. Então, perdeu a perna. Então, ele vai continuar no mundo desencarnado sem a sua perna. Isso na mente desse espírito. E nós temos algumas experiências, eu estou passando para que vocês, né, só considerem a possibilidade. Né? Nós, no nosso campo de trabalho, muitas das vezes, já fui testemunha, eu em particular fui testemunha, de cura perispiritual. Aonde o espírito vem à casa espírita, trazido de alguma maneira, isso é fácil de compreender. Eu vou explicar como é fácil de compreender essa situação, porque numa sala de desobsessão, o espírito chega em condições deploráveis. Não só no mental dele, no mental, né, é um pouco mais acima, mas também nesse segundo ou terceiro corpo, que seria o perispírito, dessa mente, desse espírito em si.
né? Então, o médium, na mesa de desobsessão, se for muito habilidoso, com bastante amor no coração, às vezes não precisa de grandes conhecimentos. É necessário que tenha amor no coração para que ele exponha a dificuldade dele e ele considere que ele está com a razão com aquele problema, mas ele acaba, de alguma maneira, conduzindo a pessoa a modificar sua vibração, seu modo de pensar e recompor o seu perispírito, através de um trabalho, evidentemente, de uma equipe, né? Então, eu já fui testemunha de algumas coisas, vocês, pelo amor de Deus, considerem isso como um fato mediúnico, simplesmente. Aonde nós tínhamos, eu trabalhei enfim, dirigi uma sala de fluidoterapia por muito tempo, por muitos anos. E a facilidade de ter algumas evidências nos trazia o seguinte: às vezes trazia um espírito, não é um encarnado, com grande dificuldade, e ele ia para o leito. É muito interessante isso. E ali uma entidade recompunha, através de um trabalho, vamos chamar até de psicológico, mas não era bem isso, que induzia essa transfusão de matéria fluídica, evidentemente, para a recomposição daquele ser, né? Aquele corpo, vamos chamar assim, perispiritual, deformado, e ele conseguia a recomposição desse espírito. Eu só quero que vocês me ajudem a compreender, para que todos compreendam melhor isso aí. O Zé Luiz deve saber muito bem disso. Existem algumas situações traumáticas também, muito recente essa experiência que eu tive. Foi ontem, inclusive foi ontem. Né? Há de se considerar só como um médium, não como um fator científico. Embora é científico também, que o Dr. Frederico já falou disso tantas vezes. Né? Eu assisti ontem uma situação muito semelhante. Eu trabalho também agora numa sessão de dependência física, química, lá no Frei Luiz. A gente está trabalhando. Embora não tenha público externo, porém os trabalhos não param. Então, durante tem um menino que canta muito, toca um violão, não é o Gilmar, é outra pessoa, né? Outro grupo. Era trazida, esses espíritos, eles cantam muito louvores de igreja evangélica, esses dois meninos que estão lá, cantam muito, ele canta demais mesmo, um cara que tem uma voz, né? E ele interferia na vibração mental desses espíritos, e alguns deles eram médicos que estavam com problemas de enfermidade mental por uso de psicotrópico, médicos, hein? Fumo, álcool. E eles ontem foi um grupo desses para serem socorridos. Estou me estendendo muito, eu paro. Deixa para depois. Pode falar. Vale. Então, alguns médicos espirituais, estou falando tudo no campo da espiritualidade, não tem médico nenhum lá físico, né, no corpo da matéria, nada disso, tudo espiritual. E ele, um dos médicos lá, que eu acho que é o Dr. Frederico, não tenho certeza, ele utilizava um pequenininho bastão de luz, um verde e um vermelho, e introduzia, injetava aquela luz no cérebro espiritual, porque o espírito, quando cantava aquelas músicas, ele, como fosse numa igreja evangélica, a gente conhece melhor, para poder falar melhor a respeito disso, ele entrava em transe. Olha só, gente, essa mistura de céu e terra, de encarnado e desencarnado. Quando o encarnado cantava essas vibrações, o Paulo teve que me explicar, porque eu fiquei perdido com o Roberto ontem. O espírito entrava em transe naturalmente, porque não é o corpo que entra em transe, quem entra em transe é o espírito, eu passei a entender isso. Ele entrava em transe, o perispírito ainda lesado pelo uso do álcool, do fumo, da droga, enfim, de qualquer outra história, não sei em qual caso, mas o médico, espírito também, introduzia uma luz verde ou uma luz vermelha, e às vezes as duas simultaneamente no cérebro, e recompunha, decodificava aquela enfermidade que estava no cérebro daquele espírito, do perispírito dele, e dali procedia a cura. Foi uma coisa espetacular, eu achei espetacular. Não sei se o Zé Luiz pode me ajudar, ou você pode me ajudar no entendimento melhor, né? Mas esse é o fato. Né? Espero que tenha sido de bom proveito. A novidade. E qual é a sua dúvida? Obrigado, Entendi a sua Marisa. dúvida. Muito bom. Ô Zé, deixa eu só ver se a Camila é pergunta ou é consideração, aí depois você já fala de uma vez. Você quer falar ou Nápio? Está congelado. Eu quero entender qual é a dúvida dele.
A dúvida do tá. Paulo. E qual a dúvida do Dano? É o Nap. Prazer, Nap. É uma alegria quando você fala e eu escuto sua voz aqui. Não tenho dúvida, Nap. Porque é um fato que eu constatei, né? Eu acho que explicar melhor do que eu faço, explicar com outras palavras, talvez mais técnicas do que essas que eu estou falando para você, né? Para que todo mundo possa entender isso com mais categoria, com mais ciência. Certo. Camilo, você pergunta ou você quer uma consideração? Não, é só uma pergunta muito simples e muito humilde. Eu queria saber se o perispírito é o que a gente chama de memória, porque ele armazena tudo que acontece com o nosso corpo. Luciano, fala, Luciano, para ela. É um biocomputador, Camila. Nele, no perispírito, estão gravadas várias de nossas existências pretéritas. As mais antigas, né? Papai do Céu é tão generoso conosco que ele simplesmente apaga. E quando os espíritos nos veem, eles não veem só simplesmente o corpo físico, eles veem registrados no nosso perispírito todas as nossas ações, como se fosse um código de barra. Quando tem um laser, passa ali e identifica. Entendeu? É por isso que existe essa legião de testemunhas que Paulo nos fala, que eles não veem só apenas o corpo físico. Eles veem o nosso todo como se nós fôssemos um gigantesco HD individual, e eles acessassem e vissem o que eles quisessem ver. 3.000 tera. Então, mas não deixa de ser uma memória, né? Não, mas é diferente da memória física. Sim. É essa memória espiritual. Sim, sim. A memória É um que você artefato pergunta... do espírito. Porque é o seguinte, memória... vamos falar de religião. Tem gente que não acredita na nossa doutrina espírita e ela não vai acreditar que existe um envoltório que protege, que grava tudo. Então, é o que a gente chama assim de memória? É isso que eu queria perguntar. Não. Não é? Não é a mesma coisa? Não. A memória é um atributo do espírito. O perispírito é o envoltório do espírito na matéria. Todos nós que estamos aqui na sala somos almas. Uma denominação que o Kardec deu para diferenciar do espírito. Nós fomos espíritos, estamos almas e retornamos a ser espíritos. Então, eu vou perguntar mais uma coisa. Quando a gente tem, assim, uns flashes, né, que acontecem, acho que uns déjà vus acontecem com todo mundo, é na memória que a gente sente ou no perispírito, ou o perispírito manda o comando para a memória e a gente lembra? Entendeu minha pergunta? Essa eu vou deixar para os universitários responder. Eu sei qual é a resposta, amor. Posso comentar? Da galera. Entendeu? Por favor. Posso comentar? Por favor. Pode. Vamos lá. Você tem um cérebro e tem todas as conexões bioquímicas dele através de neurônios, tudo bem? Certo. Pois é. Você tem um negócio chamado memória presente. Memória presente é muito mais do que as reações bioquímicas que existem no cérebro, tudo bem? Mas vamos lá para o mundo dos encarnados, o nosso, que é a memória. Então, certo? Você tem memória afetiva, você tem vamos lá. Você tem a memória afetiva, você tem a memória de criança, está lá. Está guardada nessas relações bioquímicas que tem no cérebro, e dessas reações bioquímicas que tem no cérebro vão se passando gradativamente para, no nosso caso, que estamos encarnados, existem alguns corpos sutis, como o corpo mental, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Não precisa falar. Tudo bem, pois é. Cientificamente. Mas em última das hipóteses, porque essa pergunta é muito interessante. Na última das hipóteses, ela vai sendo guardada paulatinamente nos arquivos do perispírito. Tudo bem? Tá, desde que vamos colocar que quando a gente nasce, a gente começa a ter as lembranças e tudo aquilo. Não, eu vou chegar lá. Espera aí que eu vou chegar lá já já. Atalha. Rapidinho, vou chegar lá já já. Então você vai guardando no perispírito, tudo bem? Tá. Quando você desencarna, quando você morre, né? Tudo aquilo que está contido nessa sua memória, desta sua encarnação, das mais simples às mais complexas, certo? Vão ser repassadas automaticamente, consciente às vezes, inconsciente outras, que você nem vai lembrar no momento de desencarne, para esse seu perispírito. Tudo bem? Perfeito, já respondeu. Com o decorrer da evolução, vão ser guardados do perispírito para o espírito, que é uma outra coisa.
que é um processo mais denso. Amanhã eu vou tocar nesse assunto também. Você me lembra de amanhã que eu toco nesse assunto novamente com você. Então tem a Mas só para migração. guardar. Beleza. Tá. Aí quando você encarna, vem alguns flashes, algumas memórias, certo? Do espírito, que é o seu espírito, que passa para o seu perispírito, e algumas memórias ativas dentro do cérebro são repassadas para você. Aí você tem um déjà vu, você tem um cheiro que você já conhece, tá entendendo? Quando você faz TV... Eu estou perguntando, Rábio, porque sempre acontece comigo. Normal, isso acontece comigo direto. Quando você faz TVP, quando você faz regressão de vidas passadas, que é uma técnica que se faz para ajustar algumas coisas, né? Quando você faz processo de hipnose, né? Quando você faz processo de hipnose, é atingir justamente isso. É você ativar a sua memória, né, pregressa, os arcanos do seu perispírito e do seu espírito para trazer aquele problema e tentar resolver. Tá. Entendeu? Okay. Isso Agora, às vezes pode ser feito na mesa mediúnica também, que é outra coisa. Muito obrigada. Deixa só o Zé Luiz falar primeiro, que ele entrou primeiro, gente. E depois aí a gente continua as outras pessoas a falar. Não, fica com calor, hein? Tô. Na sequência, são tantas dúvidas, né? Vamos tentar ajudar todo mundo aqui. Primeiro para Marisa. Marisa, não menosprezar, a gente não pode se menosprezar. A gente está num trabalho, e já o Luciano já tem falado há algum tempo, que foi selecionado, não à toa, nós estamos aqui juntos à toa. Então é muito importante isso, que a gente está plantando uma semente. Se a gente conseguir sair dessa sala com dúvidas e com a vontade de aprender mais, ganhamos o dia. Então, a pergunta simples da Camila está sendo a grande pergunta do dia. Não, mas assim, menosprezar como assim? Não entendi. Não, porque assim, como o Dalton está falando, na minha simplicidade, do meu jeito de ser, a gente tem que ser. O tempo é pequeno, o tempo é o necessário para a gente criar dúvida, por isso que ele não é completo. O ensino nunca deve ser completo. Né? Eu sou professor de geografia, então a primeira coisa que eu aprendi, se você conseguir sair daquela aula com pelo menos um aluno com dúvida, você já ganhou a aula. Esse é que interessa. Tá bom? Bom, sobre a pergunta do Dalton, a gente tem com experiência própria fica mais fácil. Né? Na minha casa, a gente lá no Centro Espírita Preces Sofredores, nós temos um trabalho de auxílio médico espiritual. E também temos a famosa desobsessão. Então, numa sessão de desobsessão, apareceu um grande ferrenho perseguidor de um irmão da casa, que estava muito adoentado. Mas ele ia no médico, nada acontecia. Até que, com a orientação da doutora que trabalha na cura, ela falou, olha só, precisamos trazer esse espírito obsessor para cá, para operá-lo, porque ele está fazendo mal à pessoa. Entendeu? Assim, não era por querer, ele estava perseguindo mas ele trazia uma marca espiritual muito forte, e essa marca era transferida para aquele irmão. Então, olha só, imagina uma situação, você botar uma pessoa deitada numa cama para operar e botar do lado um médium para poder receber o espírito obsessor e a gente operar o obsessor e não fazer nada com a pessoa que estava doente. Essa é a situação. Como é que se explica isso? Porque existe algo mais que ainda não somos capazes de entender, ainda não é liberado para a gente sobre o perispírito. Ele é algo muito maior. As referências de Kardec elas são simples. Né? Ele fala numa semente de um corpo que envolve. Nós já sabemos que não é assim. Que o perispírito é uma cópia total nossa, molécula a molécula, célula a célula. Então, por isso pode ser feito. Ele é um molde, é uma forma. Ele molda o nosso corpo. Então, a gente vê com necessidade, esse perispírito faz isso. Para você, Camila, a pergunta da memória, né? Quando a gente fala com as pessoas, ele fala assim, quantos neurônios tem o nosso cérebro mesmo? Aí a pessoa, claro, que não sabe, nem eu sei, nem eu lembro. Mas sabemos que ele só usa 10% do processamento. Então, nesses 10% de processamento, você sabe que o HD de 1 TB está cheio, né, com um pouco de fotos. Você vai olhar assim, quantas fotos tem nesse HD? Tem umas 10 mil fotos. Você acha que com só 10 mil fotos você consegue ter toda a memória de sua vida atual? Não, não dá. Então, fisicamente, é impossível que o cérebro nosso, humano, consiga armazenar o nosso conhecimento que a gente tem até hoje. Então, tem que ter algo mais. Então, por isso, a Remédio de Espírito orienta isso. Quem guarda, de fato, é o perispírito.
Mas quem é a interface, quem traz, filtra a memória, né? Filtra aquilo que é importante para depois ser lido de novo e organiza, é o perispírito. Então, ele muito, para mim isso é simples, mas para muita pessoa não. Daí a explicação, né? Quando você morre, a memória continua. Você, para o mundo espiritual, você é reconhecido como você é. Você encontra alguém, às vezes no sonho, você reconhece as pessoas do sonho, mas vem cá, no sonho, aí você fica pensando, pô, o que é isso? O que eu tive, né? E sobre o déjà vu? O déjà vu é um troço mais interessante. Ele é muito comum nas pessoas que têm um certo grau de mediunidade, porque a gente está hoje o nosso universo é compreendido como uma coisa espaço-tempo. O nosso espaço, quando a gente varia o tempo, né, varia para o passado e para o futuro. Apesar de estar o espaço ali, a gente consegue ter acesso. O processo mediúnico, né, quando a pessoa fala assim, fulano baixou o espírito nela, na verdade é só uma inflaçãozinha do nosso perispírito e a gente tem acesso, a gente sai um pouquinho do nosso corpo para ter esse contato. Ninguém entra na gente, a gente não sai. Então, assim, tem algo mais, esse algo mais, o que importa agora, nesse instante, é a gente compreender isso. Que existe o algo mais que permite muito mais do que a gente possa imaginar. Graças a Deus, não controlamos isso, não dominamos isso, senão a gente seria envenenado. A grande verdade é que a gente seria envenenado pelos nossos pensamentos e pelas nossas tentativas de agir em cima disso. A gente, quando no trabalho, é tão impressionante o trabalho mediúnico que a gente faz, de cura, a doutora, ela que está operando, né? Eu estou lá só impondo as mãos, impondo luz, ela fala assim, manda uma luz violeta, está lá, e eu vejo a luz violeta saindo. Mas quando eu olho para o corpo de quem está sendo operado, eu vejo o coração batendo, eu vejo o que está dentro do intestino, e só naquela hora, graças a Deus, senão a gente ficaria louco. Então, assim, muitas vezes aqui, né, eu estou vendo esse monte de telinha, mas eu vejo, com algum de vocês, eu vejo acompanhantes. O mais interessante dessa história, tá? É que quando eu vejo a gravação, eles não estão lá. Então, eles só acontecem para mim online. Mas o que é isso? Como é que se pode fazer isso? Eu só tenho uma explicação que não está nesses olhos aqui, porque eu não enxergo nada sem ele. Mas eu faço assim, tiro o óculos e continuo vendo. Ô, Zé Luiz, entende, Marisa? Atalha. Não, é isso. A gente precisa saber que o perispírito é muito maior do que a gente possa imaginar. Que aqui está só sendo plantada uma semente que a gente, se vocês não forem curiosos, não aprenderão mais nada. A gente não pode ficar limitado. Maravilhoso, adorei. Não pode ficar limitado só isso. Né? O Daldo traz a experiência dele é magnífica, porque nós não temos essa experiência. Materialização é para poucos, graças a Deus. É essa a intenção do estudo, é provocar a vontade de estudar, porque isso é uma pincelada. Deixa eu só ajudar aqui na lista de pessoas para falar, para vocês me ajudarem. Agora tem o Luciano e depois o Eunápio. Então vamos lá. Nós vamos sair daqui amanhã. Aleluia, Senhor, finalmente! Misericórdia! É bom que junta tudo. Terminou a reunião. Você não falou antes porque você foi na casinha. Eu fui e voltei e ainda tava falando, cara. Se deixar, vai enlouquecer que eu tô trocando informação. Não, fica quieto aí, cara. Mas tá top, pode falar o tanto que quiser. Não, eu vou tentar ser breve. E você, por favor, me manda detalhar também. É o seguinte, o grupo é composto, né? O grupo tem uma linha de raciocínio, aliás, tem uma linha que liga o interesse, o conhecimento e todos nós. Esses todos nós é composto de pessoas das mais variadas formações dentro do espiritismo. Tem pessoas que sabem um pouco, tem pessoas que sabem um pouquinho mais, e tem alguns também que sabem muito pouco, bem menos que a maioria. Então, para esse público, eu vou dizer o seguinte: nós aprendemos por repetição das ideias, pela fixação das ideias. Não é numa única fala que você vai fixar, não tem como, o subconsciente não absorve. Então, eu vou até falar. Um pouco mais cedo a Marisa me passou uma mensagem pedindo que eu fizesse trabalho para ela por hoje, e nós fomos dar uma caminhada, e voltamos já um pouquinho tarde, tanto eu quanto o Fátima chegamos com dor de cabeça. Trouxemos alguns irmãozinhos na nossa ambiência, que já foram conduzidos a partir do momento que nós entramos na sala. Ponto pacífico. Toda a fala da Marisa está alinhada com o trabalho que nós vamos apresentar. Por que eu falei da questão da repetição das ideias? Porque esse trabalho que nós iríamos apresentar hoje, e a Marisa
com certeza vai corroborar comigo, nós vamos fazê-lo repetindo algumas falas da nossa companheira Marisa, porque, na verdade, o assunto é um só. Cada um tem uma leitura diferente do outro. O assunto pode ser o mesmo, mas dependendo do colorido que se dê, aquela informação que a gente recebe, a gente impregna um determinado grau de emoção, de afetividade, de conhecimento e transforma o trabalho de uma forma diferente. Exatamente o mesmo, mas com uma leitura diferente. Então, ela hoje muito bem pontuou todos os itens que envolvem a questão do perispírito, do fluido cósmico universal. Eu até falei com ela, Marisa, olha só, eu estou com o trabalho pronto, eu só preciso dar uma revisada, só que eu estou com dor de cabeça e não tinha tempo, e depois minha pressão subiu, agora reduziu de novo, enfim. Por que eu estou falando tudo isso? É porque, assim como o Zé também e eu já trabalhamos, eu por mais de 10 anos, e Camila sabe disso, inclusive, também outras pessoas, no atendimento médico espiritual. Eu, há pouco tempo, conversando com o Dalton, falei para ele uma experiência, eu vou ser breve. Lá nos idos, do iníciozinho desse trabalho, eu presenciei, dentre de várias outras experiências, uma situação muito peculiar que responde, de uma certa forma, a colocação do Dalton, aí talvez até corrobore com ele. No início era tudo muito tosco. Marisa pegou a Cláudia agora recentemente, mas os pacientes, já pegou naquela época ainda, deitavam-se no chão, porque não tinha maca suficiente. Eram 3 ou 4 macas, camas, né, toscas, né, que foram montadas assim apressadamente para poder atender os pacientes. 3, né, Zé? E aí, uma bela tarde, uma vizinha minha, lá de Mangaratiba, deitou-se ao chão, como todos os pacientes, e o doutor Hansen, de joelhos sobre ela, fez uma incisão na área abdominal, e eu vi ele retirando um órgão. Eu não me recordo se era baço, se era vesícula. Ele olhou, esse órgão estava encapsulado, lembra, Dalton? Ele fez uma avaliação, e, assim, em segundos, ele retornou com esse órgão para dentro do corpo. Esse órgão era perispiritual. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, lembra, dona Marisa? Acho que ela estava junto. Na segunda-feira, à noite, trabalho, né, reservado, pum, na minha tela mental. Como se fosse um laboratório, com inúmeros frascos, inúmeros vidros de ensaio, e estava lá o órgão perispiritual dessa nossa irmãzinha que havia sido retirado na tarde anterior. O Dalton me explicou uma coisa interessante que eu não sabia. Agora que ele me deu a resposta. Há uma substituição perispiritual do órgão quando é retirado. Da mesma forma que os irmãozinhos nossos, quando sofrem acidentes, se deformam, ou usam substâncias que vão decompondo o seu corpo físico e automaticamente também interferem na plasticidade do perispírito, eles retornam para o espiritual completamente devassados. Né? Experiências nossas de mesa, já percebemos espíritos chegando em forma de árvores. Quando não, lobisomem, boitatá, bula sem cabeça existe. Porque são os irmãos nossos que tiveram uma vida tão degradada que eles foram hipnotizados no plano espiritual e mudaram de forma, sem chegar nos ovoides. Essa parte mais dark do perispírito. Nós vamos colocar futuramente. Então, quer dizer, para resumir toda a história, é um universo maravilhoso que se descortina na nossa frente. Entendeu, Camila? Doutrina dos Espíritos. Então, a gente estuda isso. Nós estudamos o Espírito. Na medida que a gente estuda o Espírito, nós estudamos a nós mesmos. Então, da mesma forma que existem os perispíritos que regrediram à forma ovoide, são pequenininhos, são negros, eles são condicionados na baixa espiritualidade, em câmeras, isso é informação bem avançada. Tem os anjos da guarda. Aquela aureolazinha, com aquelas asinhas e tudo mais, a Igreja Católica aí pontua, né, desde 1.700 anos atrás, na verdade acaba existindo. Porque a irradiação do perispírito, a qualidade do espírito é tão intensa, tão luminosa, que quem vê imagina que sejam anjos. E a auréola, o que nada mais é do que o chakra coronário, ativíssimo. É isso. Excelente explicação, excelente. Show. Obrigado. Show. Estão vendo a minha? Agora é o Nápio. Você é o Nápio. Olá, tudo bem? Agora sim, boa tarde, né? Eu só falei só para responder a Camila, né? Tudo bem, pessoal? Deixa eu só pontuar algumas coisas que eu acho bem interessante. Quando a gente começa a estudar... Quando a gente começa a estudar a parte de vibração, de cores, dentro da cromoterapia, o Dalton, a gente consegue entender que algumas cores vibram de forma diferente do que outras. Isso é física, segundo grau, coisa simples.
né? Mas dentro do perispírito, isso é muito importante, porque certamente é naquele espaço, digamos assim, de ondas eletromagnéticas, que atuando sutilmente no perispírito possa, né, surgir de uma hora para outra uma possível mudança. Da mesma forma com o magnetismo, né, quando você trabalha com imposição de mãos magnéticas, né, você consegue trocar, né, alguma, como o Luiz mesmo lembrou, né, alguma parte, mais íntima da molécula por uma molécula um pouco mais sadia. Eunápio, fala sobre a quiligrafia. Está dentro do mote aí. A foto lá já. Ou quando você trabalha com Hahnemanniano, né, com a parte de homeopatia, né, você dilui tão grande aquelas substâncias químicas, né, acima do número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23, diluições muito grandes, você não consegue nem detectar, né, mas está lá impregnando na diluição, né, no arcabouço da água, da molécula da água, e dessa forma também está impregnando sutilmente o perispírito, né, e fazendo possíveis mudanças, possíveis ajustes. Ou quando você vai no centro de Umbanda e pede para uma entidade, pede para você, um preto velho, alguém, para você tomar, por exemplo, um banho de certas ervas, porque essas ervas, uma vez maceradas, né, você está pegando aquelas energias das ervas, das plantas, colocando na água, ou junto do meio da água, e ele vai impregnar também o seu perispírito para tirar alguns miasmas, né, algumas formas de pensamento. O interessante de tudo isso é como o Luciano mesmo pontuou, e o Luiz, que é professor de geografia, né, Luiz? Professor de geografia, né? O que a gente ainda não consegue entender é essa geografia bioplástica que existe no mundo astral. Ela é enorme, ela é muito grande. E não é só feita apenas pelo perispírito, isso é pelo fluido cósmico universal. Então você começa a entender quando existe um ser, né? Um ser espiritual que se transforma em lobisomem, se transforma em dragão, se transforma em coisa pior, certo? Ou quando formas pensamento que não têm vida, mas têm formas, tanto pensar, se transformam como entes viventes, mas não são entes viventes. Isso é um outro assunto que a gente também pode abordar futuramente nos nossos estudos, né? Que está dentro da vontade do espírito, né? E que nós começamos a conhecer agora com o perispírito, né? A forma mais simples dela que veste o nosso espírito, ela é enorme, é uma diversidade muito grande. E a foto Kirlian, que é uma foto observada desde o início desse século passado, né? É uma fotografia que imprime, digamos assim, a áurea, entre aspas, né? Que é aquelas energias coloridas, mais ou menos, de algumas pessoas, dependendo, né? Dos sentimentos ou pensamentos que aquela pessoa tem. Tem um livro bem interessante do Buscando Vida nas Estrelas, se não falha a minha memória, né, que é do Hernando Guimarães Andrade, se não falha a memória, que fala muito bem sobre isso aí. Depois, se quiser, a gente pode conversar mais a respeito. É só pensar lá, porque senão a gente fica doido. Né? Mas, enfim, são assuntos pertinentes e interessantes. Vocês gostaram da página inicial? Estava no início, eu não escutei. Sim, Marisa, com certeza. Eu perdi. Poderia até colocar no grupo, se for possível. Mas eu gosto. Se todo mundo está gostando, eu gostei também. Foi uma provocação, porque os espíritos do Senhor sopram em todas as partes. E a gente precisa ater a isso. Nós estamos nos aproximando dos nossos momentos finais da nossa tarde de hoje. Eu queria agradecer a todos a presença. Queria agradecer também a paciência para com a minha pessoa. E queria pedir para o seu Dalto fazer a nossa prece final. Pode ser? Me perdoe minha interferência, o Dalton tem uma informação bacana para nos passar. Dalton, eu não falei nada com ninguém até agora, é contigo. As próximas segundas-feiras. Antes da prece, por favor. Tá bom. Tá. Depois da prece? Pode ser. Depois da prece. Tá bom. Tá. Então, vamos, meus irmãos. A gratidão tem que estar em primeiro plano,
né, na minha vida, né? E eu agradeço a todos vocês, meus irmãos, que chegaram num tempo bom da minha vida, né, num momento de muita luz da minha vida e da vida de vocês também, para que a gente pudesse estar reunido todos os dias, né, com raríssimas exceções, nesse mesmo horário, unindo as nossas vibrações às vibrações superiores, mudando um pouco a nossa postura perante os acontecimentos do momento da vida, né, e verticalizando com o Senhor. Gratidão a vocês, todos os meus irmãos do grupo. Gratidão a Frei Luiz, meu guia espiritual. Gratidão a Jesus, que nos permite, nos dando saúde, nos dando tempo e os meios de comunicação que temos no momento, que nos faz próximos uns dos outros, um momento onde o enclausuramento em casa, né, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nos obriga, né, e não nos permite esse contato presencial. Mas tem sido tão forte, tão dinâmica essas comunicações nossas, que eu não vejo essa distância. Normalmente desaparece esses meios de comunicação e eu me vejo muito perto do coração de cada um de vocês. Eu só tenho que agradecer a Jesus, pedir para que Ele ofereça também e propicie a todos nós, mas principalmente a vocês, que eu já estou bastante abastecido já com isso, essa alegria de estarmos juntos. Que Jesus ilumine a todos nós, ilumine o nosso país, em momentos tão complicados para todo mundo, mas que as pessoas comecem a ter também momentos como o nosso, de esperança, de paz, de tranquilidade, diante do turbilhão de dificuldades que nos assolam, e a gente vai navegando com tranquilidade, com fé, para vencer essa grande batalha que estamos vivendo nesse momento, que não é a batalha contra o vírus, que está aí assolando a população, todos nós, mas é a nossa luta interna, a nossa transformação, a nossa modificação moral. Deus nos abençoe a todos. Tenhamos aí um final de tarde, uma entrada de noite com alegria, com saúde, com paz. Graças a Deus.